Olá, nós somos da Companhia Trux. E esse é o projeto Teatro Arte do Encontro Possível. Nós acreditamos que o encontro acontece a partir de uma partilha. E é por isso que hoje a gente veio compartilhar uma história muito bonita com vocês. É a história do seu Robson, que merece ser homenageado. O seu Robson nasceu lá em Maceió. Seu Robson. E foi adotado por uma família no sul do país. Parecia que ele já era parte dessa família. E foi nessa família que o seu Robson cresceu. Foi nessa família que ele aprendeu a cuidar da terra. Aprendeu a arar, aprendeu a plantar, aprendeu a colher e a cuidar dos animais. O tempo foi passando, o seu Robson cresceu mais um pouquinho, o seu Robson casou, teve filhos. E aí, a mulher dele tinha uma vontade muito grande que os seus filhos fossem estudar em São Paulo. E o seu Robson decidiu ir primeiro para São Paulo. Mas para isso, ele vendeu as terras que ele tinha herdado da sua família e foi se aventurar em São Paulo. O seu Robson vendeu tudo e foi buscar um futuro melhor para sua família numa cidade desconhecida. Só que, chegando em São Paulo, ele não sabia o que ia acontecer. O seu Robson foi roubado. Levaram dele o trabalho de uma vida. Todo o dinheiro que ele tinha juntado, todo o dinheiro que ele tinha guardado, o sustento da sua família, para criar uma nova vida em São Paulo. E ele não esperava que, além disso, ele estava prestes a ter uma das maiores perdas da vida dele. A sua família estava indo encontrar ele em São Paulo. E num acidente, o seu Robson perdeu tudo. Ele ficou sozinho. Ele ficou sem chão. E ficou muito indignado. O seu Robson foi na delegacia dizer: eu fui roubado, eu preciso de ajuda. Mas ninguém ouvia, parece que ninguém via o seu Robson. Ele procurou ajuda em um lugar, depois em outro, e ele percebeu, o delegado falou para ele ir para um albergue. Um albergue? Ele falou: eu não sou morador de rua não, o que eu vou fazer num albergue? E foi aí que ele entendeu que ele não tinha mais nada. E para preencher o vazio, ele acabou procurando o vício. Muitas pessoas em situação de rua encontram no vício um pequeno acalento para tanta tristeza e falta de esperança. Foi nessa época que o Sr. Robson conta que chegou no fundo do poço. Logo ele, que nunca tinha entendido por que as pessoas moram na rua, que vinha de uma outra realidade, de repente sentiu na pele o que era essa realidade nova, o que era morar na rua. Mas o tempo foi passando. E o Sr. Robson lembrou de um lema que ele tem na vida. Quem não quer vegetar tem que voltar a estudar. E lá foi o Sr. Robson voltar a estudar, porque ele não queria essa realidade para sempre, ele não queria ficar na rua. E onde que o morador de rua vai poder estudar? Na biblioteca pública. Então, ele foi numa biblioteca pública procurar o seu procurar um novo mundo. E lá foi o Sr. Robson. Boa tarde. Boa tarde, eu queria pegar um livro. Comprovante de residência, comprovante da conta de água, conta de luz, conta de esgoto, conta de net. Ô, moça, licença. Eu sou morador de rua, eu não tenho esses comprovantes todos, não. E o senhor quer o quê? Pegar um livro. Tem comprovante de residência? Não, eu já falei que não. Tem comprovante de conta de água? Não, também não. Conta de eletricidade, conta de água? Eu já falei que eu não tenho comprovante. Né? Nossa, eu quero pegar um livro. Tem comprovante de residência? Ai, que saco! Ai, o Sr. Robson ficou muito irritado com essa situação. Como assim ele não podia ter acesso
cheiro, se incomodavam com a presença dele. E aí, ele não esperava que andando pelas ruas, ele dia, fosse encontrar um tesouro dentro do lixo. Ele descobriu que tinha, em alguns lixos, livros jogados. o que para muita gente era lixo, para o Sr. Robson era um verdadeiro tesouro. E ele começou a juntar esses livros que ele achava. Só que o Sr. Robson não é uma pessoa que quer as coisas só para ele. Logo ele começou a matutar, ele começou a pensar num jeito de dividir esses livros, de levar esses livros para outros moradores de rua, para tentar ajudar. Foi aí que ele começou a botar a ideia dele para outras pessoas. E outras pessoas começaram a ajudar. E ele começou a pensar numa ideia incrível, que era levar esses livros numa bicicleta. Numa bicicleta? O Sr. Robson logo conseguiu uma bicicleta novinha e montou assim a sua bicicloteca. E lá foi o Sr. Robson por São Paulo. Olha ele chegando na Praça da Sé. Olha ele chegando em frente ao Teatro Municipal. Agora ele tá indo pra Praça do Patriarca. E agora ele vai, sabe pra onde? Ele vai lá pra Praça Roosevelt. E aí ele foi depois pra Praça da Sé. Até que um dia, no meio da Praça da Sé, o Sr. Robson foi roubado de novo. A bicicloteca foi embora. Mas ele não ficou quieto não. Mas de novo, toda hora o Sr. Robson é roubado, agora levaram tudo dele. Ele decidiu fazer alguma coisa. O que ele fez? Botou a boca no trombone. No trombone não, né? No microfone. O Sr. Robson, ele tava indignado. Ele começou a dar entrevista. Ele começou a falar sobre a bicicleta que tinha sido roubada. Ele começou a pedir ajuda. E as pessoas começaram a ouvir. Na internet, nos programas de televisão, nos jornais. E aí, muita gente se comoveu. Muita gente ficou muito tocada com essa história desse homem que só queria dividir seus livros. E aí, ele começou a receber doações. Ganhou outra bicicleta. Depois ganhou outra bicicleta. depois, uma bicicleta com energia solar. E uma bicicleta com Wi-Fi. E aí, ele viu que ele não estava mais sozinho. O Sr. Robson começou a ganhar tanta bicicleta que ele não tinha nem pé para pedalar tudo isso. E foi aí que ele ajudou mais gente ainda. Os meninos da Fundação Casa começaram a ser os parceiros dele na pedalada. O Sr. Robson percebeu que tinha uma comunidade ali. Uma comunidade que era muito invisível para as outras pessoas. E ele decidiu fundar uma associação de moradores de rua. Olha a ideia! Um monte de gente achou absurdo isso. Associação morador de rua vai se organizar? Pois é, mas da revolta do Sr. Robson pela falta de acesso à moradia e à cultura, nasceu essa união dos moradores de rua. E nasceu um espaço. Um espaço para acolher essas pessoas. Uma ONG. O Sr. Robson percebeu que muito mais do que um prato de comida, essas pessoas precisam de um apoio, precisam de uma família. Ele sempre disse que uma vez morador de rua, você vai sempre ter a rua em você. E que essas pessoas, às vezes conseguem arranjar emprego, seguir a vida, mas qualquer problema pode levá-las de volta para a rua. E é por isso que o Sr. Robson criou essa verdadeira família, esse lugar de apoio, de acolhimento. Ele é chamado de pai. O pai que dá bronca para aqueles que estão se perdendo pelos vícios. O pai que dá carinho, que dá um prato de comida, que às vezes dá um lugar para tomar banho. O pai que dá um teto. Um pai que já é avô. Um pai que conseguiu criar um projeto para os mais invisíveis. Que com a sua força de vontade, seu carinho, ele conseguiu dar uma chance, uma esperança. Ele conseguiu dar luz para aqueles que não eram vistos. Uma pessoa que saiu durante a pandemia para distribuir comida para quem mais precisava. Sem se preocupar consigo, sem se preocupar com a sua própria saúde. O Sr. Robson está sempre vendo
o ser humano em primeiro lugar. Uma pessoa que já até se acorrentou na prefeitura para brigar pelo direito do morador de rua. É um pai que dá muito mais do que ele mesmo tem. É um pai que o mundo precisa. Obrigada, seu Robson, pela coragem de mudar o mundo. Parabéns, seu Robson, pelo seu trabalho e por tudo que o senhor já tem de ideia do que ainda vai fazer.